Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Realpolitik. Na semana passada comemorou-se, passo a expressão, um ano do início da invasão russa da Ucrânia em larga escala. Isto porque a guerra entre a Ucrânia e a Rússia remonta a 2014, com as ocupações da Crimeia e Donbass. Mas lá iremos. Após um ano de guerra, da ocupação de Chernobyl, da saída das tropas russas da Crimeia em direção ao que Moscou chama de Novorossiya, o sul da Ucrânia, do drama de Bucha, Irpin e Mariupol, da defesa de Kiev e das espetaculares ofensivas ucranianas em Kharkiv e Kherson, fazendo lembrar a Blitzkrieg alemã que assolou estas mesmas terras, é importante perceber quem é o homem que está por detrás de todo este espetáculo de horrores, destruidor de vidas e de almas, e quais foram as razões que o levaram a tomar uma decisão que, em última análise, pode levar à sua queda do poder e, talvez mesmo, à desintegração da Federação Russa. Vamos falar sobre o Vladimir Putin. Vladimir Vladimirovich Putin nasceu em Leningrado, atual São Petersburgo, em 1952. 7 anos depois do fim da Grande Guerra Patriótica, que é o epíteto soviético dado à Segunda Guerra Mundial, e um ano antes da morte do paizinho dos povos, vulgo Iosif Vissarionovich Stalin. Filho de um operário metalúrgico e de uma trabalhadora muito pouco qualificada, Putin desde cedo cultivou um traço psicológico único, materialista e até um pouco ganancioso, motivado pelo facto dos seus pais terem já perdido 3 filhos e Putin ter nascido numa época de extrema pobreza na União Soviética, o pós-Grande Guerra Patriótica. Nascia assim o seu ideário de filho e homem escolhido, como que por vontade de uma entidade superior e providencial. Baixo e franzino, Putin cresceu num bloco de apartamentos soviético em Leningrado, um standard numa sociedade igualitariamente empobrecida. Porém, apesar da aparente trivialidade da família de Vladimir Putin, alguns aspectos delineados pelo próprio denotam algumas especificidades que caracterizam Putin como um privilegiado na Leningrado da década de 1970, bem como uma relação no mínimo caricata com os seus pais. Segundo este, o seu pai possuía um telefone próprio, uma raridade na URSS na década de 1950 e 60, que indica que este estivesse ligado à NKVD. NKVD é a Polícia Política Stalinista. A Putin foi oferecido um relógio de pulso, ainda na década de 1950, algo impossível de acontecer a um pequeno rapaz soviético de Leningrado. E ainda existe um curioso relato de uma lotaria que o próprio descreve na sua biografia e em entrevistas com bastante ênfase, que é uma lotaria que existia no RSS, uma lotaria estatal única, onde cada cidadão podia jogar e caso ganhasse, ser-lhe oferecido um automóvel ou uma quantia desse automóvel em dinheiro. Os pais de Putin jogaram e ganharam a lotaria, tendo optado pelo carro em vez do dinheiro. O dinheiro iria servir-lhes para viverem confortavelmente durante esse ano, mas decidiram optar pelo carro para o oferecerem ao filho, a Putin, provavelmente o único jovem adulto com um carro próprio na Leningrado da década de 1970. Contudo, um episódio da vida de Vladimir Putin denota bem a distante relação que este possuía com os seus pais. Tal como muitos jovens rapazes soviéticos, Putin viajou num verão para a região de Murmansk. Murmansk, que é uma cidade situada numa península a nordeste da Carélia, na República Socialista Soviética Federativa da Rússia, de forma a ingressar num trabalho de verão e ganhar algum dinheiro. No final, Putin acumulou uma quantia considerável que chegaria para pagar as contas dos seus pais durante o ano. Porém, o jovem russo decidiu deslocar-se para a Crimeia, onde alegadamente gastou grande parte dessa quantia em vodka e festas. No ano seguinte, contudo, Putin diz ter aprendido a lição, pelo que vai novamente ingressar num destes trabalhos de verão e, no seu retorno a Leningrado, decidiu comprar um fato para si mesmo e um bolo para a sua mãe. Atitude que creio demonstra a clara falta de proximidade e ligação de Putin para com os seus pais.
Outro episódio da vida de Vladimir Putin que o orgulha particularmente, e este tendo como um símbolo de bravura, caráter e até masculinidade, foi a sua ida e consequente rejeição ao edifício do KGB de Leningrado para ser admitido como recruta na polícia política soviética. Anos mais tarde, repetiu o feito, pelo que foi bem sucedido, acabando por ser graduado tenente-coronel do KGB e enviado para Dresden, na ex-República Democrática da Alemanha. A cidade de Dresden, na década de 1980, era tudo menos interessante para um aspirante a espião internacional como Vladimir Putin. Tinha sido obliterada pelos aliados no final da Segunda Guerra Mundial, os bombardeamentos ingleses, maioritariamente. A cidade não possuía qualquer interesse estratégico ou militar, servindo apenas como importante interface ferroviário entre a RDA, a Hungria e a Checoslováquia. Putin foi nomeado chefe do departamento do KGB em Dresden, sendo a sua principal função recolher intelligence ocidental, sendo que o seu maior achado foi um manual militar americano, veja-se, e estabelecer contactos com estudantes internacionais na RDA. Eram tempos monótonos para o agente Putin, chegou até a engordar e começou a beber bastante, mas tudo viria a mudar com o advento da democratização nos países do Pacto de Varsóvia. Como sublinhei anteriormente, Dresden funcionava como interface ferroviário entre a República Democrática da Alemanha, a Checoslováquia e a Hungria, o que permitiu que em 1989, com a abertura da fronteira ocidental húngara, milhares de refugiados utilizassem a ferrovia para chegar ao Ocidente. Simultaneamente, os protestos contra a liderança neo-stalinista de Erich Honecker alastravam-se por toda a RDA, de Potsdam a Leipzig, Berlim e Dresden. Em Dresden, os manifestantes decidiram cercar o edifício do KGB, onde Putin se encontrava. O tenente-coronel decidiu trancar as portas do edifício, dirigindo-se à janela, alegando ser um mero tradutor. Depois ele vai para a cave do edifício, onde, sem qualquer motivo aparente, senão um mero patriotismo soviético, queimou diversos documentos até, segundo o próprio, o forno rebentar por excesso de calor. Putin procurou também contactar, logicamente, o quartel local do exército soviético, que lhe transmitiu não ter ordens de Moscovo e Moscovo estar em silêncio. Portanto, esta situação demonstra aqui talvez já duas importantes perspectivas acerca da mentalidade de Vladimir Putin. Primeiro, este tem genuinamente medo de protestos e grandes aglomerações de pessoas nas ruas. Apesar de não parecer. E que Putin sentiu-se traído pela pátria-mãe, que serviu como agente do Estado, ao serem negadas informações sobre sua proteção, resolução do problema ou até evacuação, apesar da sua lealdade demonstrada pelo contínuo ato de queimar documentos sem qualquer razão aparente. Mera razão de Estado, talvez não sei. O ano 1989 viu a queda do Império Soviético na Europa do Leste e a anunciada desintegração da própria URSS. Como sabemos, isso só acontece em 1991. Entretanto, Putin conseguiu retornar à União Soviética, ingressando num posto comum para agentes estrangeiros do KGB que não se encontravam nas funções para as quais foram designados, chamada reserva ativa. Foi designado como coordenador do KGB para a recepção e acompanhamento dos estudantes ocidentais que agora começavam a chegar às universidades soviéticas, fruto das políticas perestroika e glasnost de Gorbachev. Enquanto ocupava esse cargo, conheceu um indivíduo chamado Anatoly Sobchak. Sobchak foi o primeiro político russo a ser eleito presidente de Câmara de forma completamente democrática. Foi eleito democraticamente, ele vinha do Partido Comunista da União Soviética, mas era visto agora como um liberal, apesar lá estar do seu pedigree comunista. E Putin cultivou um relacionamento mais pessoal e de proximidade com Sobchak, o que lhe permitiu trabalhar como seu assistente durante a sua legislatura. A 31 de dezembro de 1991, a União Soviética era formalmente dissolvida, tendo sido criadas 15 repúblicas independentes, dentre as quais a nova Federação Russa. O novo presidente da Federação Russa, Boris Yeltsin, decidiu implementar aquilo a que os russos chamam de terapia de choque económico. Um conjunto de reformas profundas, com vista a liberalizar um país estagnado há décadas e com uma economia exclusivamente centralizada e planificada.
Logicamente, os resultados foram catastróficos, com o rublo a sofrer uma enorme desvalorização e o consequente aumento de preços, falta de produção e escoamento de produtos. Para evitar o escalar desta situação, Yeltsin decidiu dotar as regiões administrativas russas, as províncias russas, de alguma autonomia para conseguirem explorar os recursos que possuíssem, bem como estabelecerem contactos comerciais para trocarem esses mesmos produtos. Sobchak encarregou Putin dessa função, pelo que o seu fiel assistente decidiu enverdar pelo caminho da corrupção e enriquecimento ilícito. Putin criou diversas empresas fictícias, com as quais seriam feitos contratos para a exportação dos recursos minerais da região de Leningrado, em troca de supostos abastecimentos alimentares. Contudo, esses abastecimentos nunca chegaram, pelo que o dinheiro acumulado com a venda dessas matérias-primas apenas serviu para o enriquecimento do próprio Putin. Como resultado, Sobchak foi pressionado a despedir Putin, porém decidiu perdoá-lo, algo que poderá ter salvo a carreira política de Putin e que, curiosamente, gerou um momento inesquecível e único. Para muitos, considerado o único momento em que Putin se emocionou ao vivo, de forma genuína e verdadeira, ao ponto de lacrimejar ou chorar. Foi no funeral de Anatoly Sobchak, qual membro da máfia que chora a morte do padrinho. Em 1998, Putin assume o cargo de diretor do FSB, KGB 2.0, digamos assim, operando a partir do infame edifício Lubyanka, no centro de Moscou. Pouco se sabe do seu período enquanto diretor dos serviços de informação russos, apenas o aumentar da sua paranoia, dado existirem relatos de que Putin teria os seus encontros e reuniões com a estrutura do FSB dentro de um elevador avariado neste mesmo edifício, com receio de estar a ser alvo de escuta. O ano de 1999 transformou para sempre a vida de Putin. Desde 1994 a 1996, a Rússia de Yeltsin combateu uma desgastante e humilhante guerra contra a República Separatista da Chechnya e Chechnya, uma região administrativa da Federação que, a quando da dissolução da URSS em 1991, declarou a independência da agora independente Federação Russa. Após resolver de forma relativa, vamos lá ver, a dramática crise económica na Rússia pós-1991, Yeltsin iniciou a Primeira Guerra da Chechênia, com o intuito de submeter a autoproclamada República Chechena ao poder russo, tendo obtido resultados catastróficos. Com um exército mal preparado e mal equipado, os separatistas chechenos apenas tiveram de esperar que os comboios russos provenientes de três direções distintas, este, oeste e norte, chegassem à capital, Grozny, para iniciarem uma guerra de guerrilha tal e qual Sarajevo ou Mogadiscio. O exército russo, incapaz de conter a poderosa guerrilha chechena liderada por Dzhokhar Dudaev, ele próprio um ex-oficial soviético, bateu em retirada, humilhado perante grupos de milicianos equipados com nada mais nada menos do que Kalashnikovs e RPGs, rockets. Contudo, apesar do cessar-fogo assinado em 1996, muitos rebeldes chechenos, agora convertidos ao wahhabismo, que é uma corrente radical do Islão, também denominada de salafismo, decidiram prosseguir o conflito, recorrendo ao terrorismo para fazer valer os seus ideais de uma Chechênia islâmica independente. De 14 a 19 de junho, um comando de terroristas chechenos liderado por Shamil Basayev tomou de assalto o hospital de Budionovsk, cidade russa no Krai de Stavropol, fazendo um número de reféns estimado entre 1500 a 1800. Após a resolução desta crise e a assinatura de um cessar-fogo que reconheceria a República da Chechênia e Ichquéria como Estado independente da Rússia, seguir-se-ia o momento que iria determinar e consagrar Putin como presidente da Rússia: os atentados de setembro de 1999. De 4 de setembro a 16 de setembro de 1999, uma série de explosões em apartamentos nas cidades de Moscou, Buyansk e Volgodonsk, detonadas por volta das 5 da manhã, quando ainda ninguém saiu de casa, mas já estão todos a dormir, chocaram a mãe Rússia, ainda a sarar as feridas da Primeira Guerra da Chechênia, matando mais de 300 pessoas e ferindo outras 1000.
Putin, até aí considerado um mero primeiro-ministro, como muitos que passaram pela presidência de Yeltsin, decide agir e acaba por suplantar o poder do presidente em troca do exponencial aumento da sua popularidade. Quando questionado sobre a atuação do governo perante semelhante atrocidade, Putin responde: "Nós vamos caçar os terroristas e se os encontrarmos numa latrina, vamos matá-los numa latrina." A decisão de Putin de sobrepor a Yeltsin, a quem as Forças Armadas respondem diretamente, e de promover um julgamento extrajudiciário, lançou o tenente-coronel soviético numa espiral de popularidade que eventualmente o favoreceu enquanto escolha para o futuro presidente da Rússia. Mais tarde, já com Putin como presidente, foi conduzida uma investigação aos atentados que concluiu que estes poderiam ter sido perpetrados pelo FSB, ou seja, os serviços secretos russos, e não por terroristas chechenos, os quais foram imediatamente culpados, como sabemos, com o intuito de fazer aumentar a popularidade de Vladimir Putin, até então desconhecido na esfera pública russa. Começava assim a Segunda Guerra da Chechênia. Com a Segunda Guerra da Chechênia a desenvolver-se favoravelmente para o lado russo, dada a enorme discrepância militar entre as tropas russas e as forças separatistas, bem como a política russa de bombardeamentos massivos, que acabaram por tornar Grozny, a capital da Chechênia, a cidade mais destruída do mundo em 2003, Putin pôde concentrar-se no seu principal objetivo, a manutenção do poder. Como parte de uma espécie de acordo de cavalheiros, entre aspas, Putin garantiu a imunidade a Yeltsin, acusado de vários casos de corrupção e enriquecimento ilícito, comoveu o povo russo no seu famoso discurso de despedida a 31 de dezembro de 1999, admitindo publicamente que havia falhado perante os seus compatriotas, partindo para aquilo que viria a ser uma mudança radical na política interna e externa da Federação Russa. Eu considero que duas ações constituem, a meu ver, importantes medidas de reestruturação do poder russo e do Império Russo-Soviético, digamos assim, a partir do momento em que Vladimir Putin assume a presidência. A reintrodução da educação militar nas escolas e a homenagem a Yuri Andropov. Com o fim da URSS e a consequente liberalização económica e até certo ponto política da Rússia, a educação militar soviética foi abolida, deixando os alunos de aprenderem a reconhecer os diferentes tipos de reações a armas químicas ou a montarem e desmontarem as célebres AK-47. Putin, tenente-coronel do KGB, fez jus à célebre frase "Once a KGB man, always a KGB man." Reintroduziu esta prática sob o pretexto de restaurar a pátria russo-soviética e o orgulho nacional numa potência enfraquecida e socialmente desmilitarizada. O segundo episódio remete para uma inauguração junto do edifício Lubyanka, como vimos, a ex-sede do KGB, de uma placa comemorativa em homenagem ao ex-líder soviético e diretor do KGB nas décadas de 1960 a 1970, Yuri Andropov. Um sinal preocupante de alguém que idolatra e homenageia responsáveis pela repressão e policiamento societário. Seguiu-se Kursk, e não é a maior batalha de tanques da história. O traumático episódio do submarino Kursk em 2000 constituiu a faísca para a percepção e a intenção de Putin controlar os mídia, nacionalizando-os ou corporativizando-os. A 12 de agosto de 2000, um submarino de nome Kursk naufragava no mar de Barents, após a explosão de um dos torpedos dentro do próprio submarino. Devido à falta de meios, as autoridades russas não conseguiram conduzir uma operação de resgate. Porém, mantiveram-se reticentes quanto ao pedido de ajuda estrangeira, dado acreditarem que o submarino continha informações secretas. Contudo, após 4 dias de espera angustiantes, o regime cedeu e permitiu que mergulhadores noruegueses e ingleses interviessem no resgate da tripulação, que já havia falecido, diga-se. Numa conferência de imprensa de esclarecimento ao país, Putin deparou-se com incessantes protestos e perguntas por parte dos familiares dos marinheiros naufragados, aos quais, em direto para todo o país, não conseguiu responder, forçando inclusivamente a retirada dessas mesmas pessoas da sala onde estava. Apesar da turbulência interna,
o governo de Putin procurou relançar a Rússia no plano internacional. E após as inquietantes e confusas eleições americanas de 2000, que deram a vitória ao republicano George W. Bush, Vladimir Putin tinha finalmente a oportunidade de conhecer publicamente o seu adversário geopolítico e ideológico na Eslovénia, uma cimeira no Lago Bled, no âmbito dessa tal cimeira, chamada Cimeira Bush-Putin, onde ficou famosa a frase de Bush sobre Putin: I looked the man in the eyes and I got a sense of his soul. E eu olhei para o homem nos seus olhos, olhei nos olhos e tive uma sensação da sua alma. Momento em que Putin expôs toda a sua mestria de agente soviético ao enganar de forma categórica o presidente americano. Os atentados do 11 de setembro de 2001 são, provavelmente, o mais marcante evento da história dos Estados Unidos desde o ataque à base de Pearl Harbor para as forças imperiais japonesas em 1941. Com 2.996 mortos, os ataques ao World Trade Center, ao Pentágono e a queda de um quarto avião na Pensilvânia colocaram à luz do dia as fragilidades da superpotência vencedora da Guerra Fria, dando início a uma desastrosa resposta por parte do governo de Bush filho, intitulada Guerra contra o Terror, iniciada com a invasão do Afeganistão em 2001. Como sinal de solidariedade para com os Estados Unidos, a Rússia de Putin disponibilizou diversas bases militares localizadas nas ex-repúblicas soviéticas islâmicas da Ásia Central, reforçando a cooperação proveniente dos tempos de Yeltsin e Clinton. Apesar dos Estados Unidos terem sido o primeiro país ocidental a sofrer, em grande escala, com o terrorismo islâmico, também a Rússia pagou caro a nova incursão na Chechênia em 1999, reforçando a cooperação russo-americana contra o terrorismo islâmico. Os casos do Teatro Dubrovka, de 2002, e da Escola de Beslan, de 2004. O primeiro grande ataque terrorista checheno no pós-11 de setembro na Rússia ocorreu a 23 de outubro de 2002, quando um comando de 42 terroristas chechenos tomou de assalto o Teatro Dubrovka, nos arredores de Moscou, enquanto decorria a peça Est-Ost. Ao mesmo tempo que o clube de futebol Lokomotiv de Moscou jogava na Liga dos Campeões, os separatistas chechenos faziam cerca de 850 pessoas reféns, enquanto proclamavam lealdade à extinta República da Chechênia e Ichquéria, exigindo o retomar das negociações para uma independência da Rússia. A resposta das forças russas chegou 3 dias depois, com o lançamento para a sala de espetáculos de um gás atordoante que pôs a dormir todos os espectadores, bem como os terroristas, possibilitando ao Spetsnaz entrar no edifício, executar os terroristas e resgatar os reféns. No fim, cerca de 270 pessoas pereceram e mais de 700 ficaram feridas, constituindo esta crise a primeira demonstração da intransigência de Vladimir Putin para negociar com os separatistas chechenos. O zénite do terrorismo checheno chegou no fim do verão de 2004, mais precisamente entre os dias 1 de setembro e 3 de setembro, quando um grupo de 34 terroristas chechenos e ingushes tomou de assalto a escola número 1 de Beslan, uma vila da província de Ossétia do Norte, Alânia, fazendo 1.100 pessoas como reféns. Após 3 dias de impasse, as tropas especiais do Spetsnaz, que são as forças especiais russas, irromperam pela escola, com a ajuda de tanques que dispararam projéteis a poucos metros de distância, acabando por matar um elevado número de reféns, nomeadamente crianças. Após o fim da crise, Putin decidiu prosseguir para uma alteração constitucional, que essencialmente aumentaria o poder central em detrimento de uma drástica diminuição do poder das regiões administrativas, sendo que para muitos opositores, o Spetsnaz procurou maximizar os danos que o espetáculo mediático com o intuito de obter um subterfúgio para a repentina alteração constitucional que concedeu a Putin um leque ainda mais alargado de poderes presidenciais. Se isto se verificar, realmente é algo macabro até, diria. Com a chegada do ano 2005 e a nação russa ainda a sarar as feridas de Beslan, Putin inicia o processo de reconstrução do Império Russo-Soviético, com o seu famoso discurso à Duma, o Parlamento Russo, onde afirmou que a desintegração da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX, num claro passo no sentido de reavivar o passado de forma a mudar o presente, algo característico de uma potência revisionista como a Rússia.
Iniciava-se assim o neo-imperialismo russo. O discurso de Putin que acabei de mencionar, penso que pode ser visto como uma resposta àquilo que chamaram as revoluções coloridas. O que é que foram as revoluções coloridas? Essencialmente uma série de revoluções pró-ocidentais, anti-russas e anti-soviéticas na Ucrânia, Geórgia e Quirguistão. Culminaram na eleição de políticos pró-ocidentais que naturalmente rompiam com o passado soviético e pró-russo nestas três ex-repúblicas soviéticas. A eleição de Viktor Yushchenko na Ucrânia, Mikhail Saakashvili na Geórgia e Kurmanbek Bakiev no Quirguistão afastaram esses países da esfera de influência russa, terrorizando Putin, que temia evidentemente que ele pudesse ser o próximo. Tal como em Dresden, o presidente russo assistia ao poder das massas, que organizadas e com um único objetivo eram capazes de derrubar autocracias. O ano 2007 ficaria marcado pelo retorno russo à arena internacional, com a aclamada Cimeira de Munique do G8. O discurso de Putin chocou os líderes mundiais, que julgavam estar a lidar com um democrata ocidentalizado. Porém, o presidente russo demonstrou a sua veia autoritária e, sobretudo, revisionista. A expansão da OTAN a leste, até às fronteiras ocidentais russas, desencadearam em Putin um sentimento de revolta e desconfiança para com o Ocidente. O mesmo que, segundo Putin, havia dado garantias à União Soviética acerca da não expansão da OTAN para os países da Europa de Leste, bem como o não posicionamento de tropas da OTAN no território alemão pertencente à ex-República Democrática da Alemanha. Em Munique, Putin disse: basta. No mesmo ano, a Estónia, ex-República Soviética do Báltico, decidiu deslocar um monumento ao soldado soviético para um cemitério militar, como forma de iniciar o processo de remoção do seu passado soviético. É importante lembrar que, ao contrário de ex-repúblicas soviéticas como a Bielorrússia, o Cazaquistão, o Azerbaijão, os países bálticos criaram um ideário nacional que remete para a sua presença no RSS como um ato de ocupação involuntária e forçada, ao invés do propagandeado pelas autoridades soviéticas. Assim, é de esperar que países como a Estónia estivessem empenhados em remover esse passado. A resposta de Putin a este ato, que ele considerava certamente insultuoso, foi a de levar a cabo um ataque cibernético que paralisou os serviços públicos no país onde a administração pública está quase, se não inteiramente, digitalizada. A Estónia é dos países mais desenvolvidos em termos tecnológicos na Europa e no mundo. A Rússia acabaria por negar o envolvimento nesse ataque, porém, líder de uma milícia paramilitar composta por jovens russos e com patrocínio e benção do Kremlin, afirmaria que tinha sido obra de um jovem hacker russo. Outra ex-república soviética do Cáucaso, que viu nascer dois sanguinários déspotas soviéticos, Stalin e Beria, a Geórgia declarou a sua independência da União Soviética em 1991, com o retorno do ministro dos Negócios Estrangeiros soviético, Edvard Shevardnadze, ao poder após intensos meses de guerra civil entre as repúblicas separatistas da Abcásia, Ossétia do Sul e o Estado georgiano. Shevardnadze procurou estabelecer estreitas relações com a Rússia de Yeltsin, ao mesmo tempo que a estagnação, a miséria e os separatismos no norte assolavam o país. Tudo se encaminhava para uma revolução que acabou por acontecer em 2003, com o nome de Revolução das Rosas, onde Mikhail Saakashvili foi eleito presidente da Geórgia com a promessa de virar o compasso geopolítico georgiano para o Ocidente em uma eventual adesão à OTAN e à UE. Em 2008, as regiões autónomas da Abcásia e da Ossétia do Sul, de maioria étnica russa, alegaram a Moscou estarem a ser vítimas de ataques das forças georgianas, dada a matriz nacionalista e ocidental de Saakashvili, no entender do Kremlin. O que provocou a intervenção russa enquanto força de manutenção da paz. Onde é que isto já se viu? A reação de Saakashvili não tardou, e o exército georgiano foi destacado para as regiões de maneira a restaurar a soberania georgiana em território, diga-se, georgiano. A investida russa foi mal sucedida, desorganizada e descoordenada, tendo sido humilhada pelas forças georgianas, inferiores em termos tecnológicos e humanos. Massacres e violações eram comuns, até que Putin aplicou a doutrina russa que havia experimentado na Chechênia: bombardear indiscriminadamente o inimigo. Parece que só assim é que a Rússia vence uma guerra. Não é? E assim foi. Com o recorrer aos caças e artilharia russos, as forças de Putin expulsaram os georgianos das duas repúblicas separatistas, chegando inclusivamente às portas de Tbilisi, capital da Geórgia.
Contudo, e felizmente, um cessar-fogo foi assinado, permitindo às duas repúblicas separatistas ganharem um estatuto de Estados independentes de facto, e à Rússia de poder impedir a junção da Geórgia às instituições ocidentais, mantendo o país na sua esfera de influência. O resto da década de 2010 foi passado com relativa calma nos corredores do Kremlin, até que, em 2010, nesse mesmo ano, um jovem tunisino sateou, fogo ele mesmo, em resposta ao recente autoritarismo do presidente Ben Ali, desencadeando uma série de protestos populares com o nome Primavera Árabe. Enquanto os mais exóticos ditadores panarabistas caíam em bloco no norte da África e Médio Oriente, na Rússia de Vladimir Putin, este decidiu incorrer, ou melhor, assumir o cargo de primeiro-ministro em 2008, e assim é que é, para evitar incorrer numa inconstitucionalidade. Assim, deu-se a troca de posições e o seu ex-primeiro-ministro, Dmitry Medvedev, assumiu o cargo de presidente, enquanto Putin se retraía à presidência do Conselho de Ministros. O que numa república presidencialista como a Rússia significa uma diminuição e poder constitucional. Contudo, em 2012, Putin voltou a recandidatar-se, vencendo, evidentemente, o que gerou uma onda de protestos encabeçada pelo opositor Alexei Navalny e pela banda Pussy Riot. Enquanto Putin lacrimejava como se estivesse na primeira fila do cortejo funerário do querido líder a exaltar a nação russa, vários setores da população russa organizavam-se contra o regime. Milhares de pessoas juntavam-se em manifestações em Moscovo, exigindo a anulação das eleições, que consideravam fraudulentas, enquanto Putin parecia estar à beira da repetição dos protestos de Dresden. Após uma violenta repressão dos protestos, Putin dedicou-se à organização do maior evento desportivo na Rússia desde a final da Liga dos Campeões em 2008, no estádio Luzhniki, os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, na cidade costeira de Sochi. Porém, este grandioso evento desportivo provou ser mais uma machadada no orgulho de Putin e na construção de uma nova ordem mundial predominantemente bipolar. O evento foi negligenciado pelo Ocidente e, em particular, pelos Estados Unidos, cuja delegação diplomática, veja-se, continha como mais alto representante um subsecretário de Estado. Além disso, e após uma feroz campanha anti-LGBT na Rússia, a delegação americana continha 2 atletas homossexuais. Isto foi visto por Putin como uma clara afronta. No mesmo ano, e após os violentos protestos na Praça Maidan, em Kiev, intitulados Euromaidan, a Rússia invadia a Crimeia e a região do Donbass. A 21 de novembro de 2013, após ser noticiado que o presidente Viktor Yanukovych tinha quebrado as negociações com a União Europeia relativas ao processo de adesão ucraniano em favor de uma maior aproximação à Rússia e à CEI, Comunidade de Estados Independentes, milhares de ucranianos saíram às ruas de Kiev em protesto contra a decisão. Os protestos depressa se tornaram violentos, com a tomada da praça pelos manifestantes e a alegada chegada de franco-atiradores russos a Kiev com o intuito de causarem o pânico por entre os manifestantes e eliminarem potenciais opositores de Moscou. Por oposição, ocorreram em diversas regiões russófonas, como a Crimeia ou o Donbass, protestos de populações pró-russas, tendo sido realizado um referendo na Crimeia, para permitir uma incorporação na Rússia. O sim à incorporação venceu e a 27 de fevereiro paramilitares russos tomaram a Câmara de Sebastopol. Passados 3 meses, em abril de 2014, os oblasts de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, são palco de uma guerra híbrida entre separatistas pró-russos, apoiados por Moscou, e tropas ucranianas. Com a ajuda de armamento russo, os separatistas derrotaram as tropas ucranianas, autoproclamando as repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, leais a Moscou e, diga-se, meras extensões do território russo. O debate dos candidatos republicanos a 6 de agosto de 2015 principiou aquilo que viria a ser a marca d'água do então candidato republicano Donald J. Trump. Quando questionado pela pivô do canal conservador Fox News, Megyn Kelly, acerca de comentários abusivos sobre mulheres, Trump respondeu afirmando que só havia dito semelhantes obscenidades a Rosie O'Donnell, comediante e apresentadora televisiva, e que tinha sido demasiado simpático com Kelly. Esta atitude provocou um tsunami de comentários na rede social Twitter, bem como no website ultraconservador Breitbart, gerido pelo estratega da campanha de Trump, Steve Bannon, onde os eleitores mais conservadores e recorrentes espectadores do canal exigiram a sua demissão
algo que Roger Ailes, dono do Império Fox, se viu forçado a fazer. Ailes demitiu Kelly, ao mesmo tempo que do outro lado do Atlântico, Vladimir Putin assistia ao crescimento do radicalismo nos Estados Unidos, bem como ao poderoso ascendente de Donald Trump. A adversária de Donald Trump, agora nomeado pelo Partido Republicano como candidato à presidência da República, era Hillary Clinton, ex-secretária de Estado do democrata Barack Obama, por quem Putin nutria um sentimento de ódio intrínseco. O senhor do Kremlin não conseguia conceber o facto de ter uma mulher como presidente dos Estados Unidos, dada a sua masculinidade e vontade de menorizar chefes de Estado do sexo feminino como Angela Merkel. Assim, hackers russos trataram de iniciar uma campanha de desinformação massiva nas redes sociais que tocava nas feridas de uma nação há muito dividida. Tensão racial, posse de armas, orgulho LGBT, neonazismo, ultraconservadorismo. Todos estes tópicos foram escrutinados e utilizados pelos russos para dividir os eleitores americanos e radicalizar a opinião pública. Para juntar mais achas à fogueira político-partidária americana, o exército de hackers do Kremlin tratou de realizar um ciberataque à Convenção Nacional do Partido Democrata, expondo centenas de e-mails que espelhavam o que se passava nos corredores da campanha de Hillary Clinton, bem como ajudaram a criar uma teoria de conspiração de nome Pizzagate, que alegadamente defende o envolvimento de Hillary Clinton e outras personalidades do Partido Democrata no tráfico de menores, usando uma pizzaria nos arredores de Washington como base de operações. As eleições entre aspas, como sabemos, legislativas russas de 2016 consagraram o partido de Vladimir Putin, Rússia Unida, como vencedor, alcançando uma maioria absoluta de 55,23% dos votos. Com a maioria na Assembleia Legislativa, a Duma, Putin pôs em prática uma série de alterações constitucionais para alargar os poderes presidenciais e tornar-se, se já não o havia feito, diga-se, o patriarca da nação russa. Em 2020, seria ainda aprovada, com cerca de 78% dos votos, em referendo, a proposta de alteração constitucional que permitiria a Putin permanecer no poder legalmente por mais de 16 anos. Com o poder consolidado, Putin partiria agora para a sua divinização enquanto líder indiscutível da nação russa, qual czar na Rússia dos séculos XVIII e XIX. Este processo de elevação de Putin a patriarca da nação russa, defensor da cultura e línguas russas nas ex-repúblicas soviéticas, foi engendrado com mestria e amplo conhecimento da mentalidade russa, com um plano nos corredores do Kremlin para capturar a alma de uma nação efervescente e desejosa de voltar ao palco internacional bipolar. A projeção do poder de Vladimir Putin e, por conseguinte, da Rússia tem por base a restauração do poder russo nas ex-repúblicas soviéticas e talvez na própria Europa Central, agora quase totalmente composta por países pertencentes à OTAN. Apenas a Sérvia, a Bósnia e a Áustria não fazem parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte na Europa Central. A forma como é propagandeado esse mesmo poder junto do povo russo causa alguma ambivalência ao Ocidente, já que Putin joga, vamos lá ver, com dois fenómenos históricos e geopolíticos ideologicamente distintos: o Império Russo e o Império Soviético. Esta dicotomia russo-soviética tem que ver com a percepção e memória do povo russo enquanto superpotência mundial. Com isto eu quero dizer que a referência à União Soviética enquanto período glorioso da história russa serve apenas como subterfúgio para alimentar as almas russas sequiosas de nacionalismo e projeção de poder. O nacionalismo, como sabemos, tem por base, além de um claro estímulo à diferença entre povos, nós versus eles, uma enorme carga emocional, que é frequentemente usada através da alusão a tempos históricos caracterizados pela grandeza da nação, nos quais o povo tem experienciado esse mesmo poderio ou grandiosidade. Pensemos no caso russo. Certamente teria pouco impacto junto das populações mais idosas, a base eleitoral de Vladimir Putin, referências ao Império Russo, ao tempo dos czares, à expansão de Pedro o Grande ou da czarina Catarina. Poucos são aqueles que na Rússia experienciaram este tempo, se calhar até mesmo nenhuns, neste momento, por mais grandioso e épico que tenha sido. Porém, a era soviética ainda é algo muito presente nas mentes dos russos, principalmente nos mais séniores, como um tempo bipolar com a União Soviética como superpotência internacionalista do ideário de Lenin e Stalin. Evidentemente que o último, Stalin, foi responsável
por pelo menos 30 milhões de mortes, mas nada disso parece contar para uma potência revisionista como a Rússia de Vladimir Putin, que procura incessantemente desvalorizar o grande terror stalinista na década de 1930, glorificando a sua brutal e desumana, diga-se, liderança durante a Segunda Guerra Mundial. Esta é, no meu entender, a principal razão pela qual se faz alusão em todas as paradas militares na Praça Vermelha, certamente os nossos ouvintes as veem, ao passado soviético através do uso da estrela vermelha ou até a melodia e letra do hino russo, fotocópia do hino soviético modificada a favor do czar russo-soviético do Kremlin. O mais perfeito exemplo desta dualidade czarista soviética foi o excerto do discurso de Vladimir Putin elencado no princípio deste artigo. A Ucrânia de Vladimir Ilyich Lenin, ele é o seu autor e arquiteto. Putin não pretende reavivar o comunismo nem reconstruir o Império Soviético. As intenções de Putin são claras. Reconstruir o Império Russo no espaço de influência soviética, mas por mero acaso derivado da localização geográfica das nações que compunham o antigo Pacto de Varsóvia. A ideia soviética de igualdade entre repúblicas, ainda que dúbia, foi agora substituída pela ideia de subjugação ao imperialismo russo. O principal pensador por trás das ambições destes homo-soviéticos com tiques imperialistas dá-se pelo nome de Alexander Dugin, filósofo russo ultranacionalista, fisicamente semelhante à intrigante personagem do nome Rasputin. Na sua obra, Fundações da Geopolítica, Dugin traça aquilo que entende ser o itinerário da política externa russa, baseada no ortodoxismo enquanto motor da expansão russófila. Isto remete-nos para o cisma entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, a quando a divisão do Império Romano, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, vulgo Império Bizantino, a Igreja Ortodoxa reclamou Bizâncio como a capital sucessora do Império Romano, enquanto em Roma se advogava pela continuação da cidade como legítima capital do mesmo Império. Em 496, com a queda do Império Romano do Ocidente, Bizâncio passou a ser o único resquício dos romanos, apesar do aparecimento da criação do Sacro Império Romano-Germânico em 962. Um milénio se passou e o Império Bizantino mantinha-se intacto, até à chegada dos otomanos e à consequente queda de Constantinopla em 1453. Com a capitulação do Império às mãos do invasor muçulmano, a sede espiritual da Igreja Ortodoxa foi deslocada para leste, mais precisamente para Moscovo, a atual capital russa. Esta decisão levou à criação do Ideário de Moscovo e, por conseguinte, da Rússia enquanto a Terceira Roma, ou seja, o último reduto do cristianismo romano, a Casa da Ortodoxia. A doutrina de Dugin baseia-se, assim, na expansão natural da Rússia sobre os países de maioria ortodoxa, como a Bielorrússia, a Ucrânia, os Estados do Báltico, a Moldávia, a Roménia ou a Bulgária. Esta é, no meu entender, a primordial razão para as vontades expansionistas de Vladimir Putin, e não a restauração do comunismo soviético na Rússia, Europa de Leste e tal. Tudo isto nos leva para o atual conflito armado na Ucrânia, envolvendo os exércitos de Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky e separatistas pró-russos leais ao suzerano de Moscou, bem como os paramilitares, por exemplo, do grupo Wagner, entre outros. Onde a mentalidade e personalidade do líder russo vem ao de cima na sua forma mais assustadora. Após a resposta ao pedido de ajuda militar feito pelas autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk, Vladimir Putin decidiu atacar a Ucrânia sob o pretexto de desnazificar o governo ucraniano. Ataques aéreos a Donetsk, Kharkiv, Mariupol, Kherson, Chernihiv ou Kiev, bem como o lançamento de mísseis a muitas outras cidades, iniciaram aquilo a que o governo russo intitula de Operação Militar Especial, porém que agora já se ouve falar um bocado mais de guerra, não é? Com o intuito de remover os toxicodependentes e nazis que governam o país. A referência de Putin aos nazis remonta, a meu ver, à alegada colaboração de parte da população ucraniana com o invasor nazi durante a Operação Barbarossa em 1941. Quando da ocupação da República Socialista Soviética da Ucrânia pela Wehrmacht, muitos ucranianos celebraram a chegada do invasor, traumatizados pela ocupação soviética desde 1921, mais precisamente pela fome que assolou a República de 1932 a 33, o Holodomor. O período do Holodomor remonta à interrupção voluntária por parte de Stalin do abastecimento de água, eletricidade e bens essenciais para a República Socialista Soviética da Ucrânia, resultando na morte de 1,8 a 12 milhões de ucranianos.
que literalmente pareciam esqueléticos nas ruas de Kiev, Donetsk ou Lviv à luz do dia. Por falta de alimento e nutrientes, tal e qual os campos de Majdanek, Bergen-Belsen ou Janoševac na Segunda Guerra Mundial. Como tal, é de esperar que o pobre povo ucraniano acolhesse o invasor nazi como alternativa ao poder soviético que tanta miséria e morte lhes provocou, como uma realidade invertida da justificação dos independentistas britânicos ao aliarem-se aos colonialistas ingleses contra a ocupação nipónica. Os britânicos chupam-nos o sangue, os japoneses arrancam-nos a carne até aos ossos. Os nazis chupam-nos o sangue, os soviéticos arrancam-nos a carne até aos ossos. Este conflito veio testar, nem que superficialmente, a união entre os Estados-membros da UE e da OTAN, abalados pela pandemia de Covid-19 que assola o mundo desde 2020. Agora já terminado, digamos assim. A união das democracias liberais ocidentais contra o autoritarismo ditatorial que governa a Rússia desde 1999 culminou com o aplicar das mais brutais sanções económicas contra Putin e a oligarquia que o rodeia, bem como a discórdia aceitação da Ucrânia enquanto Estado candidato à União Europeia. E pronto, terminamos este episódio, espero que tenham gostado. Este foi um episódio mais longo, porque é um episódio, foi um episódio especial, aliás, por causa da celebração, entre aspas, não é? De um ano de guerra na Ucrânia. Vemo-nos no próximo episódio, na próxima terça-feira, de manhã também, onde vamos falar de outro tema polarizante, mas agora a nível nacional. O próximo episódio será também uma edição especial mais alargada. Resta-me agradecer a todos os nossos ouvintes e apelar novamente a, se tiverem alguma sugestão, podem enviar por e-mail para o realpolitik23@gmail.com e vemo-nos na próxima semana. Até lá!